Olá, pessoal! Hoje a nossa revisão de Geografia é da apostila 2, unidade 3 e 4. E nós vamos falar nessas unidades. Primeiro, na unidade 3, nós vamos falar sobre a rua. E a unidade 4, nós vamos falar sobre o bairro. Você sabia que as ruas são diferentes uma da outra? Né? Sabemos que nem todas as ruas são iguais. Como isso também acontece com os bairros, né? Você sabia que cada bairro tem sua história, sua cultura? Se você não sabia, eu te convido a vir nessa aula comigo para a gente aprender um pouco sobre isso. Vamos lá? Então, nós vamos começar falando nas unidades. Primeiro 13, depois 4. Na 3, nós vamos falar sobre o bairro. Você conhece rua parecida como essa? A sua rua é assim? Como é a sua rua? A sua rua é larga? Sua rua é estreita? É movimentada? Tem carros? Tem vizinhos? Tem comércio? Isso nós vamos ver tudo nesse slides que eu estou apresentando para você aqui. E nós vamos falar também sobre os bairros. Mas primeiro nós vamos falar a importância das ruas, os cuidados que nós temos que ter com ela e também como elas são. E aí eu planejei para vocês uma imagem, ó, diferentes tipos de ruas. Por quê? Porque tem várias ruas diferentes. Essa daí que eu trouxe é uma imagem de uma rua lá em São Paulo. Olha, preste atenção, ela tem carros, tem bastante fluxo de pessoas, parece até que é uma feira ao ar livre, não é? Com bastante barraquinhas aqui, ó, barracas aqui. Será que isso é uma feira ao ar livre? Ou é aquelas barraquinhas que tem bastante camelôs? Então, você vê que essa é uma rua muito movimentada. Quase não dá nem para andar, não é? De tantas pessoas. Mas nem todas as ruas são assim, certo? Tem ruas que são bem calmas, com poucos movimentos de carros e assim por diante. E é o que eu vou mostrar no próximo slide para você. Algumas ruas são estreitas, com paralelepípedos. É o caso dessa rua aqui, ó. Ela é uma rua estreita, com paralelepípedos, com bastante moradias e pouco movimento de carro, diferente daquela que a gente viu lá em São Paulo, não é? Há também aquelas que são estreitas, com pouco movimento, porém não têm asfalto, são chamadas as ruas de terra. Isso geralmente quem mora na cidade quase não vê rua de terra, né? Mas elas existem, gente. No campo, ela é uma rua? Ela deixou de ser uma rua quando passa o carro? Não. Então, lá no sítio, no campo, a gente vê muito isso. Em loteamentos novos também nós vimos que temos ruas de terra, não é? E as ruas de paralelepípedos geralmente são em cidades mais históricas. Antigamente tinha muitas ruas com paralelepípedo. E o que é paralelepípedo, professora? É essas pedras aqui, ó, vão encaixando uma na outra e formando um tipo de asfalto diferenciado porque elas são feitas de pedras. Nós chamamos de paralelepípedos. Essa já é uma rua de terra, sem um calçamento, né? Às vezes sem esgoto, sem saneamento básico e assim por diante. O que eu quero mostrar para vocês é que é uma rua calma também, não tem carros, não tem pessoas. Vocês estão vendo fluxos de pessoas aqui nessa daqui? Não, são ruas calmas, né? Com poucos fluxos de pessoas, que às vezes até as crianças podem brincar na rua, né? Vou falar sobre isso mais para frente também. E daí nós vamos falar sobre acessibilidade nas ruas. Por que nós vamos falar sobre acessibilidade nas ruas, não é? Porque todo mundo não tem o direito de ir e vir nas ruas? Sim, é um direito de todos, mas tem aquelas pessoas que têm limitações, que são deficientes, às vezes físicos, visuais, auditivos, não é? Então, eles precisam o quê? De uma especialidade para ajudá-los. E entra o quê? Acessibilidade nas ruas. Então, nós vamos começar falando sobre o piso tátil. O que é o piso tátil, professora? É esse desenho que está aqui, ó. Ele serve para orientar o caminho do deficiente visual em uma calçada.
e a mudança desse visual para a direção. Veja que o rapazinho aqui, ele não consegue enxergar, então ele está andando com a sua bengalinha pelo piso tátil. E aqui tem as vias onde ele pode cruzar, então vai demonstrar para ele que aqui vai ter uma faixa, que aqui ele vai poder cruzar. Então está explicando a esse pedestre com deficiência visual a ele se locomover com segurança nas ruas. O pedestre consegue acompanhar as curvas, orientando-se quanto às mudanças da calçada ou a direção do caminho. Então aqui já tem uma mudança, não tem? Virou. E também o piso aqui está indicando que teve o quê? Uma orientação de mudança de direção. Então veja que é tão importante isso para o quê? O deficiente visual. Ele vai se locomover com mais segurança e vai ter momentos mais acessíveis na sua vida ao caminhar pelas ruas. Agora nós vamos falar sobre a sinalização sonora, que auxilia os deficientes visuais com o intuito de adicionar ao semáforo comum um dispositivo chamado soneloide, que dentro do poste do semáforo emite um som que auxilia a passagem do pedestre com deficiência visual sendo guiado pelo som. Então, esse também é um auxílio ao deficiente visual que não consegue enxergar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai apertar o botão e esse botão vai indicar para ele se ele pode atravessar ou não pode atravessar. Então, vai auxiliar ele também na rua a se locomover. Lembra que eu falei que todos têm o direito de ir e vir? Então, esse sinal vai ajudar esse deficiente a estar se locomovendo com mais segurança, porque esse som que vai emitir vai dizer se ele pode ou não atravessar a faixa, e aí ele vai fazer isso com segurança, ok? Agora vamos falar sobre o transporte público digno, totalmente adaptado às necessidades de pessoas com deficiência e é um dever de quem favorece esse serviço, seja ele de origem privada ou pública. Aqui na nossa cidade de Maringá, nós temos vários ônibus que fazem esse tipo de trabalho. Vocês sabiam? Sim, o motorista abaixa o elevador para o cadeirante, coloca o cadeirante nesse elevador, isso eu estou falando para quem não viu, tá? Esse elevador sobe para dentro do ônibus, o cadeirante é levado até o cinto de segurança, o motorista com todo carinho, porque eu já vi isso acontecer, ele coloca lá o cadeirante, passa o cinto de segurança e ele vai bem seguro na sua viagem. Quando ele chega no ponto que ele desejado que ele quer descer, do ladinho do cadeirante tem um botão sonoro, ele vai apertar e o motorista vai saber que ele precisa descer do ônibus. O que o motorista faz, professora? Ele desce novamente, abaixa o elevador, para a pessoa, primeiro ele sobe o elevador, a pessoa entra na cadeira, depois ele abaixa o elevador. Esse elevador, gente, se vocês notarem, ele chega até a calçada. E aí a pessoa desce com total segurança e continua se locomovendo pelas ruas, tanto da sua casa quanto da cidade, do centro, entre outros locais. Então também ele é muito necessário e faz com que o cidadão também se sinta mais digno, né? Porque ele não vai precisar de pessoas erguendo ele para pôr no ônibus, né? Tirando ele da cadeira, colocando no assento no ônibus, depois colocando a cadeira, ter que ficar pedindo para as pessoas ajudarem, né? Então esse é um transporte muito importante para as vidas dos cadeirantes. Eu vou contar para vocês, como eu já contei para os meus alunos em sala de aula, a minha mãe é cadeirante. Então, a gente vê a necessidade que ela precisa de se locomover de um lado para o outro nas ruas. Então, isso facilitou muito as vidas das pessoas que é cadeirante. Nós carregamos a nossa mãe no carro, mas se ela precisasse do transporte público, ela ia ter que utilizar o quê? O ônibus, não é? Então, esse serviço ajudou muito a minha família e muitas outras famílias que precisam se locomover. Vamos ver mais sobre a acessibilidade ainda? Estacionar em guia rebaixada para cadeirantes
além de falta de cidadania e respeito, é uma infração de trânsito. Por que eu coloquei essa mensagem para vocês? Porque eu vejo que nós temos as calçadas rebaixadas para os cadeirantes e eu vejo muitas vezes, já notei na nossa cidade principalmente, que as pessoas não respeitam isso. Então, olha bem, veja bem aqui, ó. Aqui é uma calçada rebaixada. Então, veja que a pessoa sobe na calçada e consegue passar de uma via para outra, atravessar a rua sem ter que pedir para alguém subir ela no meio-fio. Por quê? Porque a calçada já tem isso, né? Esse rebaixamento para a pessoa fazer. E aí eu vejo que tem muitas pessoas que não respeitam isso. Aí o cadeirante chega, em vez dele subir no lugar que é preparado para ele passar, tem carro estacionado. O que ele vai fazer? Ou ele vai ter que dar a volta com a sua cadeira e achar até outro lugar acessível com a calçada rebaixada, ou ele vai ter que pedir para alguém ajudá-lo a ele subir pelo meio-fio. Então veja que isso é uma falta de respeito, uma falta de cidadania mesmo e também causa multa. Então se você conhece alguém que faz esse tipo de estacionamento em lugar proibido, que é na calçada rebaixada, avise essa pessoa, olha, isso daí é uma infração de trânsito, cuidado, você pode ser multado. E a pessoa também vai se sentir constrangido, né? Porque onde já se viu, né? Parar o carro no lugar onde não pode. Então, é um dever nosso respeitar esses rebaixamentos de calçadas, não só isso, como todo um contexto, né? Porque as ruas têm regras, então a gente precisa seguir essas regras também. Assim como nossa vida tem regras, as ruas também. Então a professora quis mostrar para você que além de ser uma multa, uma infração de trânsito que gera multa, ela também vai o quê? Ela vai fazer com que o cadeirante não tenha esse tipo de acessibilidade, que ele seja prejudicado. E agora nós vamos falar que as ruas mudam com o tempo. Sim, elas mudam com o tempo. Aí eu peguei duas fotografias aqui, ó, da mesmo lugar em diferentes datas, ó. A fotografia da Avenida Rio Branco, lá no Rio de Janeiro, em 1912. E a mesma foto na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, só que agora atual. Então eu queria dizer para você que as ruas não continuam do mesmo jeito todo o tempo. Elas vão mudando, seja num corte de árvore, seja numa calçada nova, seja num jardim novo, numa pintura de um prédio, na construção de outra casa, na construção de outro prédio, elas vão se modificando. Então veja bem, aqui nós vimos que os casarões são mais antigos, tinha pouco movimento, né? Tinha poucas árvores, embora as árvores eram no meio do canteiro, não é mesmo? Para cá já não tinha tantas árvores, não tinha tantos verdes e provavelmente também não havia asfalto. Já mudou agora, ó, atualmente ela já tem calçamento, tem uma via de pedestre, os prédios modificaram, sim, ó, tem alguns traços, sim, da antiguidade? Tem, professora, mas também o modernismo entrou, tem placa de sinalização mostrando poste de iluminação, canteiro central, bancos, ó, para as pessoas sentarem, entre outros e outros que nós estamos falando aqui, né? Então você viu que essa rua mudou, né? O fluxo de pessoas já aumentou também. Então você veja que a característica dela lá de 1912 mudou muito para 2020. Então teve muita construção envolvida aqui. Será que é só a rua de Rio de Janeiro que muda? Não. A minha rua, quando eu mudei no bairro, ela tinha pouco movimento, pouca árvore, né? Não tinha fluxo de carros, nada disso. Com o passar do tempo, que não faz muito tempo assim que eu mudei, eu vi que já mudou novas pessoas, que os fluxos de carro já começou a aumentar na minha rua por conta das pessoas que aumentaram. Eu vi que as árvores cresceu, houve construção do lado da minha casa. Então, a minha rua modificou, sim.
Então, as ruas vão modificando também, gente, com a chegada de poste de iluminação, antenas de internet, TV a cabo. Isso também vai modificando a nossa rua. Você sabia disso? Por exemplo, na sua rua não tinha internet. Aí chegou a torre de internet para lá. Já modificou alguma coisa, né? Teu pai resolveu plantar uma árvore lá na calçada. Modificou a rua mais um pouquinho. O vizinho resolveu pintar a calçada de cinza. Modificou também. A outra vizinha resolveu fazer naquele pedacinho da faixa da calçada dela um jardim. Está modificando e assim por diante. Então, com o passar do tempo, elas vão modificando. Então, quando alguém perguntar para você, as ruas são todas iguais? Você fala, não, jamais. As ruas se modificam com o passar dos anos, com o passar do tempo. Agora nós vamos falar na unidade 4, nós vamos falar sobre bairro. O bairro é tão importante, não é mesmo? Olha aí, trouxe a imagem de bairros para vocês verem. Tem muito tipo de bairro, não é, gente? Tem bairro residencial, bairro industrial, bairro comercial e nós vamos falar de todos eles nessa unidade 4. Então, vem comigo agora porque a gente falou sobre a rua, que é muito importante dentro de um bairro, você sabia? Como que você vai achar um endereço se você não souber o nome da rua? Então, vamos falar sobre isso também nessa unidade. Mas nós vamos começar falando que o bairro tem cultura. Mas antes de eu falar sobre cultura do bairro, eu quero explicar para você sobre o bairro. Bairro é um conjunto de casas, tá? Onde as pessoas convivem com culturas, etnias diferentes, pessoas diferentes. No bairro nós temos vizinhos, nós temos ruas separadas e nós temos vários assuntos do nosso bairro, porque o nosso bairro também se modifica com o tempo, igual tem a rua que modifica, o bairro também modifica. O bairro também tem nomes diferentes um do outro, nós já falamos que os bairros são diferentes um do outro, não é? E assim por diante. Mas como eu preparei os principais assuntos, nós vamos falar da cultura de um bairro. A cultura de um bairro é conhecer o lugar onde vive as suas práticas culturais específicas dessa localidade. Então, eu separei 2 bairros diferentes aqui, ó. Um lá de Santa Catarina e um bairro aqui de Maringá. Por quê? Porque eu quero falar do bairro de longe e do bairro de perto. O bairro de perto é aqui nossa cidade, ó, Sema de Maringá. É um grupo japonês se apresentando, está mostrando que aqui em Maringá nós não temos só a minha cultura, não. Nós temos a influência da cultura japonesa, da cultura haitiana, nós temos um pouco da cultura portuguesa, nós temos um pouco da cultura chinesa. Por quê, professora? Porque tem pessoas que vivem aqui na nossa cidade, que tem restaurante chinês, que tem restaurante português, que tem a cultura japonesa. Nós não temos o Parque do Japão? Não tem várias culturas que o Japão quis trazer um pedacinho deles para cá, que é o Lago dos Peixinhos Dourados, né? A macieira tão linda que tem no meio do Parque do Japão, que quando ela fica florida, fica a coisa mais linda. Eu tive a oportunidade de ver e é maravilhoso. Tem o restaurante também lá e tantas outras coisas, plantas, né? Que eles trouxeram então um pouco da cultura dele para o nosso Maringá, não é? Então, nós temos também o templo budista, não é? Que a gente, se você tiver a oportunidade de visitar, você vai ver também que está aí na origem japonesa. E se você vai lá num restaurante chinês, você vai comer a comida da origem chinesa. Então, veja que a cultura está espalhada em nós, não é verdade? E aí eu trouxe aqui, ó, uma festa, né, que é a Oktoberfest, as pessoas dançando aqui, ó. Por que eu trouxe isso? Porque lá em Santa Catarina, eles são brasileiros como eu e você, não são?
Sim, mas eles trouxeram um pouquinho da cultura alemã para lá, ó. Então aqui estão mostrando o quê? A dança alemã, a cultura alemã. Então esse bairro aqui está demonstrando a cultura alemã. Já esse bairro aqui está mostrando a cultura japonesa. E no seu bairro tem algum tipo de cultura? No meu bairro eu conheço bastante haitiano. Eles vieram do Haiti, lá teve o terremoto, faltou emprego, faltou trabalho e eles vieram para o Brasil. Então, o meu bairro tem bastante haitiano morando lá, quer dizer, eles vieram, foram morar para o meu bairro e depois vieram trazendo as famílias. O que eu vejo na cultura deles? Eu vejo que eles trazem muita dança, muita alegria, não é? Eles são umas pessoas sofridas, mas têm muita alegria na sua vida, no seu coração, que acaba o quê? Contagiando nós vizinhos. Então, no meu bairro tem uma cultura diferente? Tem. Os haitianos estão lá e estão trazendo a cultura deles, assim como eles estão recebendo a nossa cultura para a vida deles. Então, você viu que o bairro tem culturas específicas? Eu quero saber, você pensa aí, será que no seu bairro também tem uma cultura específica? Então, veja aí e depois pensa, nossa, eu não sabia disso, mas os bairros têm culturas diferentes. E agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você ajuda a cuidar do seu bairro? Como assim, professora Isa? O bairro, ele une pessoas, não é? Sim, por exemplo, eu preciso do meu vizinho quando eu vou viajar. Eu peço ao meu vizinho, dá uma olhadinha na minha casa para mim. Você pode pôr comida para os meus cachorrinhos enquanto eu estou dando uma viagem? Ele vai fazer isso porque quando ele precisar de mim, eu também vou fazer por ele. Então, eu estou ajudando o meu vizinho, mas eu estou cuidando do meu bairro. Olha o que eu coloquei para você, ó. Vamos unir esforços para termos uma cidade mais bonita, com uma tranquilidade de vida ainda maior, não é? E para a gente ter essa tranquilidade e qualidade de vida, todos nós podemos colaborar para isso. Então, como eu posso cuidar do meu bairro? Eu fiz um desenho aqui para vocês verem, ó. Colocar o lixo em sacos plásticos e fechar bem para o lixeiro levar. Por quê? Porque isso vai fazer com que não tenha contaminação expostas. Evitar acidentes, embale os objetos cortantes como latras, vidros e pregos e separa esse lixo. Por quê? Porque a coleta de lixo vai passar e levar para um lugar correto. Então o que vai acontecer? Esse lixo não vai se espalhar. Mantenha o lixo distante dos animais. Os cachorrinhos da rua, ele não sabe que aquilo lá é lixo. O que ele vai fazer? Ele vai procurar comida e vai achar aonde? No seu lixo. Então procure separar o lixo corretamente para que os animais não possam espalhar ele para o seu bairro. Colabore com a limpeza do seu bairro, da sua cidade, porque o bairro faz parte de uma unidade que é a cidade, não é? Sim, então ele precisa ser cuidado. Então eu preciso limpar a parte da minha rua, estar com ela sempre limpa para evitar poluição do nosso ambiente. Isso. Evite enchentes caso ocorra chuvas fortes. Então, o que vai acontecer? Se eu deixo a minha parte do meu quintal limpinho, quando vir a chuva, ó, se não tiver lixo, o lixo não vai para o bueiro. Mas se tiver o lixo, ele não vai para o bueiro? Sim. E aí, o que vai acontecer? Esse lixo vai entupir o bueiro, que vai causar o quê? Não ter escoamento da água. Para onde vai esse lixo? Primeiro, porque ele vai entupir o bueiro e segundo, a água vai subir para dentro da sua casa mesmo. Então, é importante que esse lixo seja pego e colocado no lugar correto. Também não devemos pendurar os sacos de lixo em grades. Por quê? Porque ela pode vir o vento e romper esse saco que vai cair o lixo no chão. Então, vai ser prejudicial do mesmo jeito. Jogue o lixo no lugar correto. Ó. Então, a gente tem as lixeiras, tem os contêineres, tem os sacos plásticos e também uma coisa bem interessante que a gente tem que falar aqui, não pode esquecer. A separação do lixo, pessoal. Isso é muito importante, né? Vidro com vidro, papel com papel, plástico com plástico e lixo orgânico com lixo orgânico. Por quê? Porque futuramente nós vamos estar ajudando não só o nosso bairro,
mas o mundo inteiro com essa atitude. E não jogar o lixo nas vias públicas. Então vamos supor, você está tomando um refrigerante ou um suco de caixinha. Você terminou, pega ele, coloque numa sacolinha, tenha sempre no seu carro uma sacolinha. Coloque ele na sacolinha para depois você adicionar ele ao lixo descartável, porque se você joga na rua, esse lixo vai ficar lá. Vai vir a chuva, vai levar para o bueiro. O bueiro deságua onde? Nos rios, nos lagos e nos mares, e vai fazer com que esses objetos que você jogou vai lá e polui o rio, mata os peixes, animais e plantas que convivem nesse local. Então, é bem importante cuidar do nosso bairro, né? E você sabia que o bairro tem história? Tem sim, todo bairro tem uma história. Você já deve ter conhecido alguma história do seu bairro, né? Esse aqui, ó, que eu trouxe para vocês é a ponte Murilo de Nassau, lá em Recife. Essa foto é de 1930. Olha como essa foto está apagada, parece que o lugar é triste. Por quê? Porque essa foto é muito antiga. Vamos ver ela atual agora? Olha o mesmo bairro em 2017. Veja que mudou totalmente, não é? Será que a história desse bairro mudou? Sim, todo o bairro tem história, então nós podemos falar, olha, em 1930 a ponte era assim, assim, assim. Já estou contando a história da ponte. Agora, em 2017, a ponte já ganhou cores vivas, né? Tem muita iluminação. As pessoas gostam de passear porque tem um lago maravilhoso, um rio maravilhoso para elas ver. Nossa, e é possível enxergar vários prédios. Então, mudou a história dessa ponte lá de 1930 para 2017? Claro que sim. Então, tudo isso aconteceu por quê? Porque houve mudanças. Havendo mudanças, não só as ruas têm história, mas o bairro também. Então, no seu bairro deve ter uma história. Procure saber, procure lá no Google, fale o nome do seu bairro, digite o nome do seu bairro e pergunte sobre a história do seu bairro. Aí vai falar, olha, em 1900 e tanto, o seu bairro era assim, 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 hoje já teve isso e isso de mudança. Então, pesquise sobre o seu bairro que você vai descobrir que o meu bairro tem história, o seu bairro também tem história. E aí, olha, eu vou mostrar outro bairro para você. O bairro lá do Brás, também de 1930. Observe o bairro. Vocês estão vendo aqui que tem fábricas, não tem? Mas tem prédios. Parece que também não tem muita cor, não é? Agora veja o mesmo bairro aqui atualmente. Olha como esse bairro cresceu. Olha como esse bairro adquiriu prédios. Olha como houve mudança. Então, veja que eu acabei de falar para vocês. Houve uma história diferente para esse bairro, né? Então, que as pessoas que moravam aqui contou para os seus netos, bisnetos, como era a vida antiga no bairro. E agora eles estão traduzindo para o quê? Para os seus filhos, para os seus netos, que houve mudança no mesmo bairro em que eles moravam. Muita gente nasceu e morreu naquele bairro, então tem uma história toda de vida no bairro. Assim acontece não só no bairro de Brás, mas em todo o nosso mundo é assim, não é? E obrigada por você estar aqui comigo, beijinhos e eu volto com mais revisão para vocês.